Hoje eu vou te mostrar os 3 passos para você se tornar um corretor de alta performance. É assim que a gente vai começar a nossa live. A minha intenção com essa live aqui é transformar a sua carreira como corretor de imóveis através de 3 pilares que eu sempre levei comigo para ter sucesso e que hoje me trouxeram até aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Neto e eu ajudo corretores de imóveis a faturarem R$20 mil por mês através de técnicas de venda e táticas de marketing, tá? E a ideia é trazer alguns pilares sobre primeiro, o que alavancou toda a minha carreira, todo o meu resultado, o que me fez sair de corretor de imóveis a diretor de marketing em menos de 2 anos de uma grande incorporadora aqui de São Paulo e que hoje, depois de todos esses anos, acabou fazendo com que eu já tenha treinado mais de 2 mil corretores e tenha apoiado, né, mais de 2 bilhões de reais em VGV durante, obviamente, toda a minha trajetória no mercado imobiliário. Bom, antes eu queria contextualizar assim, o que eu considero um corretor de alta performance, ou por que eu acho que é relevante trazer esse assunto, né? É porque é o seguinte, tem muito corretor que fica preso a tarefas operacionais simples, tem muito corretor que não vende muito, não consegue gerar confiança no seu atendimento, não tem confiança no próprio atendimento, não tem confiança em si mesmo, vamos assim dizer, e acaba com isso não conseguindo progredir para níveis que outros corretores conseguem ter. Eu costumo dizer que o corretor de alta performance ele não varia a quantidade tão alarmente de mês a mês. Primeiro, ele já vende todos os meses, ele vende mais do que um por mês. Obviamente, ele entende que por mais que eu seja focado, por exemplo, eu sou focado em alto padrão, às vezes eu vou vender um de médio, ou se eu sou focado em altíssimo, às vezes eu vendo um de alto, mas eu vou entendendo, eu me especializo em alguma coisa específica, às vezes numa localidade ou numa classe de produtos específica, mas eu não deixo de vender, eu vou vender todos os meses. E isso a gente consegue através, obviamente, de experiência, mas a gente tem rastro para tudo isso. A gente consegue metrificar, a gente consegue criar em conteúdo, vamos dizer assim, a fórmula para você conseguir atingir isso. E o primeiro passo, então esse primeiro pilar de um corretor de alta performance, que eu acredito que a maioria, no caso dos meus corretores que eu aprendi, com quem eu ensinei, aprenderam, e foi isso que modificou a trajetória de cada um desses, é a mentalidade. Antes de eu falar sobre estratégia, antes de eu falar sobre quais são os outros pilares, a mentalidade é a coisa mais importante que você precisa ter como um corretor de imóveis de alta performance. Se você não confia no teu atendimento, se você não confia em você, se você não acredita que você é o protagonista da sua carreira, da sua história, vai ser muito difícil você se tornar um corretor de alta performance. E você tem várias formas de conseguir isso. Seja estudando, seja buscando conhecimento, seja tendo uma atitude positiva, ter uma resiliência. Afinal, ser corretor de imóveis, ser vendedor no geral, qualquer tipo de vendedor, você precisa ter muita resiliência. Você vai ouvir muitos nãos antes de passar a ouvir um sim. Se a gente pegar pela média de mercado, e eu não estou falando aí só dos meus alunos ou algo do tipo, a média de mercado, a gente tem 100 leads para uma venda. Então eu preciso falar com, no mínimo, se eu estou falando de leads, que é de um anúncio online, onde eu já preparei o terreno, vamos assim dizer, né? Eu já mostrei
o tipo de imóvel que eu estou ofertando. A pessoa se cadastrou para falar comigo e mesmo assim a média é de 100 pessoas, eu tenho que no mínimo ouvir 99 nãos antes de ouvir o meu primeiro sim. E se eu preciso ouvir 99 nãos antes de ouvir o meu primeiro sim, isso por si só já é o suficiente para a gente entender que é extremamente necessário ter resiliência nesse setor. Eu vou precisar falar com muitas pessoas. Eu tenho que entender, primeiramente, que o meu trabalho, por mais que ele seja apresentado da melhor forma para diversas pessoas, é parte do meu trabalho ouvir diversos nãos. É parte do meu trabalho eu apresentar e morrer na praia na maioria das apresentações que eu for fazer. E só com essa mentalidade que eu consigo cada vez precisar falar com menos pessoas para vender. Porque se eu falo com propriedade, se eu falo com vontade para todos os meus leads, sem exceção, se eu vou falar com vontade de verdade, com todos os leads que eu recebi, sem escolher, esse aqui eu acho que tem mais potencial do que esse, até porque, por mensagem, pelo WhatsApp, por ligação, a maioria dos clientes não passa a realidade que eles vivem. Principalmente se ele for, vamos dizer assim, um cliente que tem a condição. Muitas das vezes, quem tem mais condição acaba ficando receoso por falar com você. Não te conhece ainda. Você precisa passar dessa etapa de apresentação para a pessoa confiar em você e começar a te passar as informações necessárias. Ou seja, eu ter resiliência para entender que, da mesma forma, qualquer um desses clientes pode se tornar um cliente meu, eu tenho que ter também na minha mente que qualquer um desses leads com quem eu estou conversando também podem não virar clientes. A venda só é venda quando eu assino, quando eu recebo, quando já está a comissão paga no meu bolso. Antes disso, tudo é possibilidade. Quanto antes eu entender que a venda só foi concretizada quando a comissão cai no meu bolso, melhor eu lido com a situação caso uma venda não dê certo ou algo do tipo. Por isso, é tão importante para um corretor que quer ter uma alta performance, eu ter uma mentalidade diferenciada. Eu tenho que entender que eu vou falar com muito mais pessoas. E é normal. Quando eu comecei, por exemplo, eu também reclamava de tudo. Era normal eu estar no corretor falando esse lead é ruim, na concorrência eu vi produtos melhores, o meu cliente falava, olha, mas no teu projeto vizinho aqui, eu tenho preço melhor, eu tenho uma metragem maior. E aí você passa a colocar a desculpa à frente de você e não em você. A todo momento que eu colocar a desculpa no outro, no externo, eu nunca vou melhorar o meu atendimento a ponto de conseguir reverter os meus atendimentos. Toda vez que eu ficar culpando uma coisa que está além do meu alcance, eu não vou estar melhorando. Se você não conseguir olhar para dentro e entender que você precisa ter confiança, você vai fazer o seu trabalho e que talvez você só não apresentou o produto da forma como deveria ser apresentado para poder gerar um interesse no seu cliente. E isso a gente só consegue com uma mentalidade de alta performance. É eu ter resiliência, eu ter uma atitude positiva, é eu entender que eu sou protagonista da minha carreira e eu ter na minha mente que eu tenho que aprender sempre. Não adianta eu achar que eu sei de tudo. Todo o meu método, toda a construção de tudo aquilo que foi feito dentro da minha estratégia que eu passo para os meus alunos, ela não foi construída somente por mim. Eu construí ao longo de diversos anos, olhando para pessoas que estão performando demais e sendo humilde o suficiente para ir lá perguntar o que está sendo feito, para cada vez mais aprimorar um método com que eu pudesse replicar para outros corretores. É imprescindível eu ter
dentro da minha mentalidade, que eu preciso continuar aprendendo. Não dá para achar que eu vou ser o sabichão e eu sou o dono da verdade e que eu vendo milhões em VGV todos os meses, porque tem métodos que talvez eu não incorporei ainda no meu serviço e que eu tenho corretores à minha volta que tem e eu, por mesquinhez, não quis aprender. Para você ser um corretor de alta performance, então, um dos pilares é entender que você precisa estar disposto também a estudar, a aprender, seja em conteúdo técnico, seja com o corretor que está do seu lado, com o teu gerente, com o teu superintendente. É você ser uma esponja. E, obviamente, saber o que você deve absorver e o que você deve deixar passar de lado. E sempre adaptar tudo para o seu modelo, adaptar tudo para você. 100% das coisas não vão serem pegas e você não vai utilizar dentro do teu atendimento. Você tem as suas características, mas é importante você saber filtrar e é importante você nunca parar de aprender. Certo? E o segundo passo de tudo isso é a comunicação estratégica. E como assim? Saber conduzir uma conversa é essencial se você quer passar para um próximo nível. E quando eu falo saber conduzir uma conversa, é saber se demonstrar interessante a qualquer momento do diálogo entre você e o seu lead. E como que você faz isso? A melhor maneira de você se permanecer interessante enquanto você está falando com o seu pressuposto cliente, com o seu lead, é que você precisa entender alguns preceitos básicos. Um deles é o rapport, por exemplo. Você precisa usar algumas técnicas para conseguir se conectar com a pessoa que você está falando, para aquela conversa ser realmente interessante. E só vai acontecer a partir do momento que aquela pessoa se conectou de alguma forma com você. Então, uma das principais estratégias do rapport é, por exemplo, o espelhamento. Não adianta eu destoar muito da forma com que a pessoa está se comunicando comigo. Ou seja, a melhor forma de eu continuar me comunicando com alguém é eu entender que essa pessoa tem os próprios jeitos e que eu não posso destoar demais desse mundo dela. Como assim? Vamos, por exemplo, para o exemplo mais banal de todos. Eu tenho um cliente que ele está me mandando muito áudio e eu estou escrevendo. Eu estou perdendo uma puta oportunidade de me conectar mais com ele, porque se ele ouve áudio, se ele manda áudio, é mais provável dele ouvir o áudio. E voz comunica muito melhor, passa muito mais emoção e acaba te conectando muito mais com a pessoa. Agora vamos do evento ao contrário. Você está mandando um monte de áudio e a pessoa só mandando texto. Você está desassociando da realidade dela. Ela deve estar te achando super chato, porque ela está lá, talvez nem consiga direito ouvir teu áudio, porque ela está digitando, então já se demonstra uma pessoa que talvez seja ocupada, e você está mandando áudio demais. O que não quer dizer que você não deva fazer, nunca deva mandar áudio se a pessoa não manda. Você deve, às vezes, intercalar. Mas se dentro da conversa a pessoa nunca te mandou um áudio, tenta evitar ao máximo, somente quando for necessário. Não vamos destoar do mundo da pessoa. E também, vamos dizer assim, vou falar só mais uma, mas existem várias técnicas de rapport. Mas é ter um interesse genuíno pelo teu cliente. Querer entender de fato, genuinamente, quais são as dores do teu cliente, vai levantar um gatilho que a gente chama de reciprocidade. Se você está entendendo o teu cliente e está realmente querendo entregar valor para ele, está realmente buscando entender a dor dele para ofertar alguma coisa que realmente se encaixe, ou que pelo menos você pegou o teu produto, que você só vende um produto, mas você apresentou sabendo ouvir ele, e na hora de você apresentar esse produto, você fez referência às coisas que ele disse para você que são necessárias, isso vai ter um valor crucial. Vai ser extremamente diferencial ao longo da condução da conversa.
Você fazer referências a coisas que esse lead falou para você durante a conversa, essas pequenas referências vão gerando conexão entre você e o teu lead, perdão. Então a melhor forma de eu conseguir me conectar e fazer isso é ter um interesse genuíno, é querer entender de verdade. Querer entender de verdade quais são as dores desse cliente para querer sanar. Não é eu quero primeiro vender. A venda vai ser consequência de tudo que você está fazendo. Você querer entender o cliente vai fazer você entregar a melhor experiência para ele. E você entregar a melhor experiência para ele que vai fazer você vender. É o pressuposto básico da interação humana, é a reciprocidade. Vamos colocar ela em prática? Sabe aquele teu amigo que te deu um presente de aniversário, aí você fica com aquela coisa, meu Deus, agora eu vou ter que dar um presente para ele? Ou alguma coisa mais simples, putz, essa pessoa me convidou para o casamento dela, nem estava pensando em convidar para o meu, agora eu vou ter que convidar, porque me convidou. É esse mesmo sentimento. É muito mais difícil eu querer largar de alguém depois que eu já criei um vínculo, eu já criei uma conexão. É provável que se você gerou uma conexão forte, ela vai continuar se cadastrando em outros imóveis, porque ela está na procura do imóvel, mas ela vai buscar você primeiro, antes de comprar o imóvel com outra pessoa. Vai virar para você e vai falar assim, Neto, cara, eu vi outro imóvel aqui, vou te falar, eu gostei, você não pode vender ele para mim, não? Você tem que virar consultor de pessoas, não só de imóveis. Aí você vai virar a chave para passar a vender muito mais. Você entende a distinção de realidade? Onde se eu me foco demais na venda, eu não alcanço ela. E a partir do momento em que eu estou construindo essa relação com o meu cliente e eu foco na experiência, a venda se torna consequência. E não o que eu preciso focar. Beleza? E o passo 3 de tudo isso é o que eu considero como performance e organização. Vamos colocar de outro jeito. Impulsionamento e organização. Se você não está em busca de novos clientes todos os dias, se você não fala com novas pessoas todos os dias, se você não faz para você, se você por você não vai atrás de mais novos clientes, fora o que a imobiliária e a incorporadora já te dá, você está ficando para trás. A incorporadora está focada com a meta dela. Ela vai te entregar a quantidade de leads e não vai pensar em você. Talvez ela nem esteja entregando a quantidade mínima de leads para gerar uma venda por mês. Vai ser na sorte que você vai vender ou não. Agora, se você faz seus próprios leads, você trabalha a estatística a seu favor e não contra. Se eu sei que eu preciso de, no mínimo, 100 leads para fazer uma venda, eu vou dar um jeito de falar com 100 pessoas a mais. Para eu garantir, pelo menos, uma venda por mês. Se eu quero vender toda semana, eu tenho que, no mínimo, dar um jeito de falar com 400 pessoas novas por mês para conseguir vender toda semana. Eu não posso ficar dependente de um agente externo. Eu vou impulsionar para falar com novas pessoas, para me abrir o horizonte de possibilidades e eu conseguir atingir a quantidade mínima de pessoas que eu preciso falar para conseguir vender. Se eu não consigo fazer isso, ou melhor, se eu não faço isso, eu não obtenho a quantidade de pessoas que eu preciso para vender. E eu fico extremamente dependente da incorporadora e da imobiliária que eu trabalho. E aí eles vão me cobrar 2, 3 vendas e estão me entregando lead que não dá para fazer uma. E aí? Até quando você vai ficar dependente disso? Até quando você vai ficar tomando chibatada para isso? Muda o jogo. Não estou falando para você sair de lá. Pode continuar lá. Se te paga bem, se te dá uma estrutura legal, continua. Mas faz seus próprios leads. É você que faz o teu salário. Você é a tua própria empresa. Por mais que você está em uma empresa, você faz a sua própria empresa. Você faz seu próprio salário.
Por que não você passar a investir você mesmo, a se impulsionar você mesmo e garantir com que você tenha um resultado? Você entende a diferença? Para você ser de alta performance, você tem que enxergar que você é uma empresa. Para se impulsionar, para conseguir chegar no salário que você quer. Você consegue imaginar uma empresa lucrativa que não vai atrás dos próprios clientes? Que espera só o cliente chegar? Você consegue imaginar isso? Se você abrisse uma empresa hoje, você se imagina sem um setor de vendas ou sem um setor de marketing? Por que você está fazendo isso com você mesmo? Por que você não está indo atrás do teu resultado? Vá atrás do teu resultado e o mais importante, assim que você passar a fazer o impulsionamento, aí vai escancarar uma coisa. Se você é uma pessoa desorganizada, vai escancarar que você é desorganizado. Porque você precisa de muita organização para conseguir, se você quer vender, por exemplo, que você quer falar com 300 pessoas por mês, cara, você vai ter que ter uma organização gigantesca. Vai ter que fazer follow-up todos os dias. Vai ter que ter um método. Vai ter que saber quantas vezes eu vou tentar falar com esse cliente antes de desistir dele. E vou ter que tentar. Senão eu gastei dinheiro à toa. Hoje você liga 1, 2 vezes para o teu cliente porque o dinheiro não foi teu. Agora, se imagine você fazendo os seus leads. Você não ligaria para ele várias vezes? Você não teria um processo de vou tentar várias vezes, eu já paguei por esse lead, agora eu vou tentar falar com ele de qualquer jeito. Ser corretor de imóveis não é um trabalho fácil, vamos assim dizer. Ele não é complicado, para mim ele é simples, mas é um trabalho que exige esforço, que exige dedicação. E é por isso que paga tão bem. É por isso que você pode ganhar 20, 30, 40, 100 mil por mês como corretor de imóveis. Mas você vai precisar se enxergar como uma empresa. Para você passar a ter todo esse resultado, você vai precisar ter uma mentalidade de alta performance, saber se comunicar, saber conduzir uma conversa. Vai precisar impulsionar e se organizar para dar conta de tudo isso, que é o mais importante. Dar conta de tudo isso. Agora, Neto, beleza, mas eu não tenho estratégia nenhuma. Pô, meu gerente não me ajuda, meu superintendente não me dá um treinamento, a imobiliária, a incorporadora. Bom, se você quiser ter acesso a um conteúdo já completo, um passo a passo mesmo, para você passar a ter seus próprios resultados, aí eu te convido, pode ficar tranquilo, que eu vou fazer um evento online gratuito chamado Workshop Corretor 20K. E aí, se você se inscrever no link que está lá na bio, você já vai ser conduzido, já vai receber as informações para esse evento que eu vou fazer gratuitamente para você, que eu vou te explicar esse passo a passo completo para você sair do 0 até 20, até não, né? A partir de 20 mil reais por mês como corretor de imóveis. Isso de forma gratuita, beleza? Meu compromisso com você é te ajudar a chegar nesse resultado. Meu resultado eu já fiz, agora eu quero ajudar você. Combinado? Então, se inscreva lá para o evento e um grande abraço e tchau, tchau, até a próxima live.